Era uma cidade maravilhosa, deliciosa. Eu morava na Asa Sul, na 109 Sul, e, e era comum que nós andássemos a pé por todo o Asa Sul, né, especialmente. A gente tinha essa categoria de ficar muito embaixo do dó, né? Que era uma categoria que não sei se existe em outro lugar, que era uma coisa típica de Brasília, né? Então, os namoradinhos, a gente namorava embaixo do bloco, se encontrava com os amigos embaixo do bloco. E eu ainda tive o privilégio de morar no Centro Nova Sul, que era muito perto do bar tradicionalista em Brasília, que é o Beirute. Então, a gente também ia, de vez em quando, ao Beirute. E me lembro de ter estudado uma vez para uma prova com as colegas do Beirute. A gente fazia umas brincadeiras, umas invenções, assim. E claro que todo mundo bebendo muito pouquinho, nem me lembro se a gente estava bebendo, né? Mas enfim, me lembro da gente ter estudado lá uma tarde. Mas imagina, a UNB era tudo para nós, tá? Tudo acontecia no UNB, a gente assistia filme no UNB, a gente vivia no UNB, tá? Então, os estudantes que vieram para cá para fazer o mestrado, muita gente que vinha de outros lugares. A gente estudava junto, a gente lia os textos juntos, entendeu? E também em 77, eu fiquei 74 a 77, foi meu mestrado. Em 77 teve a grande greve aqui também, da UNB, que aí participaram professores, alunos, que mais uniu ainda, não só o pessoal da sociologia, junto com o pessoal da antropologia, o pessoal da história, o pessoal da arquitetura, o pessoal, sabe? Então, que junto com a criação da UNB estava se criando Brasília. Olha que coisa interessante. Então, isso não aconteceu em outro lugar. Nós temos o privilégio de viver a memória de uma cidade com a memória de uma universidade. O bandejão era quase de graça, eu comprava um ticket para um mês, né, eu garanti o almoço e o jantar. Eu lembro um domingo todo mundo passou fome, porque foi um feriado, fechou esse comércio aqui da Asa Norte, e o NB fechou o bandejão, não tinha onde comer. Não tinha. Brasília era limitada nessa época. Vinha a pé, andava 1-2 horas depressa para conseguir chegar, porque os ônibus paravam depois da meia-noite, ou então, às vezes, eu dormia no banco da rodoviária para esperar o primeiro ônibus voltar a funcionar de manhã. Mais de uma vez eu acordei com o movimento dos trabalhadores, né? Que a gente acordava para pegar o ônibus para Asa Norte, porque estava muito cansado. Às vezes vinha lá do fim da Asa Sul até a rodoviária, não aguentava, porque não tinha mais ônibus, então dormia no banco. Dormia, acordava, pegava o ônibus e via. Feliz da vida. Por outro lado, o lado da aventura, do novo, né? Aquela universidade linda, novinha, aquele minhocão, tudo, aquela arquitetura, né? Era muito convidativo, essa coisa da aventura. Era um grande oeste, né? Por um lado. Por outro, como, por exemplo, não tinha transporte público, era prática, todo mundo dava carona na saída do minhocão, na cidade. Havia uma solidariedade de uma terra em construção, né? Muita troca, isso das caronas era assim muito forte. Agora, deixa eu te dizer, quando eu cheguei aqui, vamos dizer, quem tinha uma certa hegemonia no departamento era Glaucio. Glaucio que foi também quem primeiro me recebeu, além... E o Glaucio, ele fez, no primeiro semestre, olha que eu disse que eu tinha tido estatística lá em Salvador.
e ele fez, éramos eu, Ana e Regina Bruno, um trio. Uma vinda do Ceará, Ana estava aqui já, e eu vinda de Salvador. Ele fez a gente fazer cálculo 1. Cálculo 1, eu fiz cálculo 1, tirei SS, até hoje eu não sei como. Se me perguntar, eu não sei. Fiz cálculo. Limite, derivada. Aquelas coisas, eu não sei nada. Mas fiz, e aí ele botava a gente, eu fiz estatística 1, estatística avançada. Então, essa coisa quantitativa dominava na época que eu cheguei aqui. E nessas condições também houve o cerco da universidade, mas ela foi cercada, tinha policiais militares aqui embaixo, fechando aquela rua, aqui em cima, fechando aquela rua lá. Então isolava o UNB, né? Isolava o UNB, e você entrava, mas não podia entrar de carro, você não podia entrar. E então foi um cerco real à universidade, sabe? Nesse período, com carros militares andando aí por dentro, né? Então a UNB tem sempre, isso é uma coisa, uma tradição fundamental, você representa os estudantes são a força da universidade. E no seu nome eu faço um apelo aos estudantes. Os estudantes sempre deixaram uma marca na UNB, uma marca muito importante, às vezes alguns deixaram a vida aqui, né? Quando o trem apertava, pegaram não sei quem em Sobradinho, a gente escondia tudo, imagina nós de ciências sociais, né? Marx, o Capital, nada, imagina, Marx, Lenin, Gramsci, nada a gente não podia ter. Então a gente vivia escondendo, quando apertava, a gente escondia, punha em cesto de roupa suja, né? Era um drama, e já ainda no mestrado, 75, 6, 7, com o Chiquinho ali, era um drama para encomendar livros, tipo o Capital mesmo, da Civilização que tinha, né? A gente tinha a edição da Civilização, tudo você tinha que encomendar fazendo um drama, era tudo uma coisa assim, ainda por debaixo dos panos. Aliás, deixa eu aproveitar nesse ensejo e contar para você um evento que eu enfrentei lá com militares assistindo a aula. Cheguei um dia na sala, entrei, comecei a expor. E tinha uns 4 senhores. Era tão óbvio, né? A turma toda era de moçadinha de 20 e poucos anos, né? E tinha lá no fundo uns 3 ou 4 homens com uns 40 e poucos anos de idade, né? Sentados da última carteira lá atrás. Bom, aí a porta estava fechada, uma aluna retardatária entrou. Abriu a porta, entrou, fechou a porta, eles fizeram fiu. Deixei a menina entrar. Ela sentou. Todo mundo olhando para mim e disse: vocês não estão no seu quartel. Aqui é universidade. Porque não se trata assim uma aluna, uma colega que chegou. Vocês, por favor, se contenham. Mas foi uma situação que depois se passou para meu Deus, olha, eu cutuquei com uma muito curta. Porque, olha, depois, quando chegou aquele reitor militar, como é que é, o Azevedo, o Azevedo, que era meu amigo, olha, é muito meu amigo. Eu não combinava com a cabeça dele, naturalmente, mas isso não importa, era amigo dele. Mas o senhor conheceu ele aonde? Lá. Lá mesmo na universidade? Lá mesmo, ele se encantou comigo, ele me achava um sociólogo, apesar de ser totalmente contra ele, mas ele me respeitava para danar assim, entendeu? Então aí depois eu conto uma coisa, o Sadi vai entrar no meio, né? Eu salvei o Sadi, porque ele me colocou na comissão de enquadramento e ele queria que eu ferrasse o Sadi. E eu disse para eles: você não me conhece, eu jamais faria isso. Se você quiser ferrar o Sadi, é problema teu. Mas eu vou analisar o Sadi academicamente.
E o Sadi tinha uns livros bons, é um enorme professor. Eu enquadrei ele para cima. E o Azevedo aceitou. Também para montar o doutorado, eu tive muita influência para montar o doutorado, porque os meus colegas de sociologia não queriam encontrar o Azevedo. E fizemos uma vez uma reunião clandestina com o Azevedo na minha casa, com os professores do departamento, que eles só aceitaram se encontrar com o Azevedo clandestinamente na minha casa. Havia um debate muito grande sobre metodologias. E aí, a Ana Fernandes e o Elbio Gonzalez coordenavam esse debate. O Sadi Dal Rosso, desde sempre, dedicado aos estudos sindicais, associativos. O Yves Chalot, na área rural, ele recentemente falecido. Uma figura notável, um budista do grupo, grande figura. A Vilma Figueiredo era a teoria. A Bárbara Freitag vinha e voltava, porque ela era a esposa do Sérgio Rouanet, que era embaixador. Bárbara Freitag e a Vilma cuidavam da teoria. Basicamente era isso. Depois vieram os mais jovens, como o João Gabriel, que vinha e montou um laboratório de psicanálise e sociologia, com estudos culturais. Esse era o grupo inicial. Já quando eu entrei na universidade, em 1972, já existia, portanto, o mestrado e eu reforcei os trabalhos dos meus colegas. Eu acho que ajudei a construir na pós-graduação, mestrado e doutorado, pessoas de qualidade, de interesse, que poderiam ser os formadores e de uma nova geração em que estarão aqueles que agora estão me ouvindo, de serem cientistas sociais com todos os valores que eu aprendi com a escola de Frankfurt, como se diz, que é ser teórico, empírico e prático, de não ensinar um saber vazio para saber e tirar notas boas, e sim um saber para fazer cidadãos democráticos, para praticar a democracia no nível da cidadania, mas com conhecimento de causa. A sociologia é a ciência que forma e transforma as relações sociais em sociedades antigas e novas. A Vilma era uma liderança, posso estar enganado, a Vilma era uma liderança muito institucional. Era uma pessoa que tinha grupo de pesquisa, captava recursos. A Vilma tinha uma entrada muito grande nas agências, CNPq, CAPES, essas coisas todas. E a Bárbara era uma liderança intelectual. A Bárbara não se metia em negócio de CAPES, CNPq. A Bárbara era uma intelectual alemã, percebe que tinha uma influência muito grande nos alunos, trazia o pensamento alemão, teoria crítica e tal. Então, duas pessoas muito marcantes. O Benício, que era uma pessoa extremamente culta, uma pessoa assim, iconoclasta. Logo depois, o Benício criou aqui a Flaxo, a Escola Latino-Americana. Logo depois, ele era uma pessoa criador de instituições, percebe? Ele era uma pessoa muito importante nesse sentido, né? Eu, quando eu cheguei, tinham vários grupos de pesquisa, né? Tinha um grupo o grupo da Vilma, que era o grupo de Sociologia Rural, que era um grupo muito forte, o Gabriel estava lá também. João Gabriel Teixeira, no caso. Isso, João Gabriel Teixeira. Tinha o grupo da Educação, com o Carlos Benedito, né? Estava nascendo um grupo sobre estudo sobre gênero, que não me lembro muito, e tinha Sociologia Urbana, que o Benício estava lá e me chamou. Então, durante um tempo, eu trabalhava com Sociologia Urbana e com Sociologia Política, junto com a Francisca, junto com o Caetano e depois junto com o Gessé,
Souza que veio. E eu fui muito bem recebida na sociologia. Olha, realmente eu tenho o maior carinho com aquele departamento, porque eu sempre me senti um pouco filha adotiva, lógico, né? Porque eu não sou socióloga de formação, mas logo me deram a coordenação da pós-graduação, logo, sabe, comecei a participar de coisas importantes, conhecia a Ampox, conhecia a reunião de coordenadores de pós, né? Conheci pessoas muito legais. Mas eu comecei a dar curso junto com outros professores, a Vilma foi uma delas, dei curso com a professora Bárbara, dei curso com o professor Carlos Benedito, depois que eu já estava também, porque a Marisa entrou depois de mim, dei curso com a professora Marisa. O primeiro curso que eu dei de Sociologia da Cultura, eu convidei o Fernando Correia Dias para dar o curso junto comigo. Então eu fiz uma estratégia também de... né? E estudei, eu tinha aquela coisa que você estudando aprende, né? Mestre é aquele que de vez em quando aprende, né? Eu acho que a riqueza do departamento é essa pluralidade. Então ficou forte na área de teoria, na área de sociologia urbana, cada um desses tem uma produção significativa, área de educação, na área de ciência e tecnologia. Eu acho que não é, o departamento ele não tem uma única identidade, é um pouco Brasília também. O que é Brasília? Qual é a identidade de Brasília? É uma cidade nova, se pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas não, acho que a gente não tem uma marca, a gente tem várias marcas e tem uma convivência que eu diria plural, mas bastante integrativa dessas várias formações. Acho que é um departamento importante no Brasil. Eu acho que foi o Fabrício, o Tiago, o Stefan, que me falou, por que você não faz tipo um memorial da vida, já que se trabalha sobre isto. Eu falei, eu vou fazer. Então, era uma maneira de me despedir dos meus colegas e dos alunos e tudo. Aí, eu sei que eu estava olhando para a porta assim, eu pensei que não viria ninguém. E aí chegava. E quando eu me virei, eu vi que tinha estudantes sentados no chão. E estava tudo cheio. Você não imagina o quanto isso me... E depois, no fim, depois que eu falei, que os amigos, colegas, estudantes falaram, que as pessoas se levantaram para bater palma, me parecia assim que eles estavam me dando um abraço. Foi isso que foi, quer dizer, trabalhar, mas sem perder a sua alma. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço de trabalho, as parcerias acadêmicas e, muito especialmente, as amizades e as parcerias afetivas que aqui construí e que me alimentam. Quando vejo meus mais novos colegas, plenos de juventude, competência, projetos, vontade e resistência, sinto-me invadida por uma grande alegria. Quando chegar a hora, nós, os velhos, ou os antigos, como queiram, podemos estar tranquilos. Com este grupo que hoje está à frente do departamento, temos certeza, o sol continuará a brilhar. Parabéns pela linda festa e obrigada mais uma vez. Thank you.